Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, vou comentar aqui Expedição ao Inverno, muito interessante este livro aqui, do Clube Calhamaço, correto? Que está acompanhando aqui o canal, estão recebendo livros desse clube e como sempre vai ter os contatos deles, as informações aqui na descrição. Uma edição muito interessante, muito bonita aqui, tem uma jaqueta aqui exclusiva do clube, certo? Vou fazer alguns comentários aqui da edição e outras informações. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, com todos os links aqui do canal, você está ajudando. Tem as redes sociais, os contatos, tudo mais aqui também. E é muito importante a sua participação. Se fizer qualquer comentário, vai ajudar a divulgar mais o vídeo. Se você ativa o sininho e faz o comentário, o YouTube entende e você consegue receber com maior frequência, parece que é esse que é o funcionamento, os vídeos aqui também. Então é importante para o canal e para a sua participação, para a gente conversando e melhorando nos próximos vídeos. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem vários playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então começando os breves comentários, aqui, como eu vejo outros canais, que eles acabam falando muitas coisas da obra, eu não sei, porque parece que os trailers de filme também falam assim, quase tudo que vai acontecer na história, quase até o final. Eu já gosto de falar um pouco menos, de analisar e falar um pouco menos da história. Eu acho ainda que eu falo bastante, depende, enfim, do que eu vejo nos outros canais. Então qual é o meu plano? Tem muitas páginas, eu anotei páginas que são reflexões teóricas, algumas páginas, isso foi bem interessante, que essa edição aqui, já vou comentar, então, como eu falei, essa edição, ela tem um pós-fácil, tem uma jaqueta, o clube fez uma jaqueta para o livro, ele tem página amarela, a letra é um pouco menor, mas não atrapalhou nada, eu digo assim porque outras edições têm uma letra maior um pouco, mas muito confortável a leitura, a velocidade, muito interessante a velocidade do autor. E voltando a esse aspecto de falar da história, eu vou falar algumas coisas do pós-fácil, algumas análises teóricas do pós-fácil, eu acabei grifando a mesma página que ele citou. O pós-fácil, a partir da página 251, eu acho que você pode ler todo o pós-fácil antes, é mais interessante, tem poucas coisas, mas se você quer zero spoiler, não falar nada do livro, você lê o pós-fácil, as primeiras páginas e para na 251, certo? Eu vou falar algumas coisas da biografia do autor que eu selecionei aqui do pós-fácil. E várias páginas que eu grifei são os temas que o autor está trabalhando. Então qual que é a ideia? A gente acompanha um personagem, ele é uma criança, e tem itens da família dele, o local onde ele mora. Ele é um menino, ele tem problemas na fala. Então onde ele mora, os aspectos da religião, os aspectos culturais, políticos que vão contornar assim o local onde ele mora, familiares, são todos símbolos, coisas para reflexão. Achei a complexidade, o autor, ele conta os detalhes, porque ele conta os detalhes. Vou comentar aqui, por exemplo, os outros livros do clube, né? Então, os outros livros que a gente viu do clube. Aqui são contos, temos a resenha, este aqui vai ter a resenha no futuro próximo também. E este aqui, por exemplo, o verão que a mãe teve os olhos verdes. É um fluxo de consciência, digamos assim, uma outra velocidade. E falta detalhes. Aqui não, ele fez parte disso, de não contar tantos detalhes, senão seria um livro... Enfim, a própria proposta do clube não é livros muito longos. Ficaria um livro de 400 páginas. Poderia ficar bom, mas teria algumas... Enfim, ficaria um pouco mais longo, algumas pessoas não gostam, porque tem muitos detalhes. Eu achei um bom equilíbrio, essa ideia de descrição de cenário, de sentimentos e das situações. Você compreende que ali é um símbolo, tem alguma coisa a ser pesquisada. Como assim é uma coisa a ser pesquisada? Por exemplo, aqui, o que eu comentei na resenha. O Meninas aqui, o primeiro conto, tem muitas coisas da Rússia. Então o primeiro conto eu já não gostei muito por causa disso. Quer dizer, eu vi, me diverti, é interessante, mas faltou informações. Os outros eu já gostei muito. Aqui eu não perdi nada, você também não vai perder, com a leitura vai ser muito confortável. Só que eu acho que se você ler o pós-fácil, vou ler algumas partes, vai acrescentar mais na hora da sua leitura. Então voltando à história. Ele está num momento histórico, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tem aquele líder, o líder H, né, da Alemanha, o YouTube não pode falar o nome dele, é arriscado para o algoritmo. Então o líder H, ele aparece em algumas partes porque tem judeus. Temos livros nessa direção, temos aqui no canal já o Em Busca de Sentido, vai estar aqui na descrição, no card, e na descrição as outras resenhas e os livros. Em Busca de Sentido é isto, um homem, que são pessoas que foram presas no campo que esse líder H construiu, né? O campo que eu também não posso falar o nome, acho que até posso, mas eu não arrisco, eu corto todas as palavras possíveis do vídeo
por causa do algoritmo. Então a história é muito simples, ele está vivendo lá, ele mora na montanha. A montanha é um símbolo e também dá uma proteção geográfica para as coisas que estão acontecendo na Europa, então ele fica recebendo informações, é uma estratégia que outros autores já utilizaram, já vi em outros livros, de ir acontecendo, aí você vai descobrindo informações. As estações do ano, ele é judeu, não especificamente judeu, tem já vou comentar do pós-fácil aqui e vai ter essa explicação. E é basicamente isso, é a vida dele com os familiares, tem os aspectos da religião, não só de ser do judeu, mas assim, o porquê que as pessoas seguem religião e como afeta a sociedade. Gostei dos personagens, principalmente eu li assim com muito entusiasmo, muita velocidade até a 150. Depois, não que ficou ruim, mas eu esperava que acontecesse algumas outras coisas. Aconteceram outras coisas bem interessantes, mas realmente as primeiras 150 páginas foi uma velocidade muito interessante. Eu fiquei curioso porque estava desenrolando e aconteceu muitas coisas com o personagem por causa dos problemas da fala dele, da cidade, do aspecto do comércio. E aí, os itens que eu comentei aqui, eu vou falar mais outros livros que conversam sobre esses itens, ok? Para você saber que tem na história, a gente poderia resgatar em outros momentos. Então, já comentei os dois que tem aqui no canal, desse aspecto dos campos, né? Lá do líder H. E tem um outro aspecto, como ele tem, se não me engano, de 11 a 13 anos, a gente acompanha quase 2 anos, um pouco mais a história, então tem esse aspecto dele se tornar adulto e fazer coisas de adulto, digamos assim, e alguns aspectos, ele tem muitos aspectos de sonho, ele sonha muito, e como temos aqui no canal alguns vídeos sobre Jung, que a outra editora está encaminhando pra gente, que é a Cultrix, também agradeço vocês que estão assistindo, porque eu estou recebendo livros. Então, eu iria fazer alguma análise teórica dos sonhos com Jung, que tem essa leitura. Tem aspecto do amadurecimento, religião e coisas de adulto. E aí as páginas que falam sobre isso, né? Por exemplo, primeiro capítulo, a construção logo do primeiro capítulo, os capítulos são curtos, o que é bem interessante, dá uma velocidade interessante para a obra. Tem algumas coisas do Kafka e do Camus, né? Camus, que escreve, Camus. Temos também livros aqui que eu coloquei, né? Mas assim, é bem de leve, só uma vaga lembrança. Então, só comentando aqui também, mas enfim, vai estar aqui para você consultar. E os que conversam mais, certo? Coisa aspecto de ficar adulto, ok? E temas que não sei se o YouTube gosta de falar. Eu ainda não fiz a resenha do Lolita, do Nabokov. O primeiro capítulo, a estrutura. Então, o jeito que ele escreveu o primeiro capítulo, nem tanta temática, por algum motivo, eu não lembro exatamente o motivo, eu só anotei que parece então o Lolita, mas aí, mais à frente, certo? Eu quero o Lolita, né, é um livro, digamos assim, polêmico. Por que é polêmico? Por causa da temática. E aí você vai ler, você vai ver que ele escreve muito bem, mas até o tema dele há uma discussão assim que a gente tem que fazer com muita calma. E por que outros motivos? Aí eu lembrei de um outro também. Lembrando assim, a gente está acompanhando a criança com os seus familiares, a madrasta dele, os amigos que ele faz no trabalho, que ele inicia o trabalho. Aí eu lembrei de um outro que é parecido com o Lolita, digamos, a mesma temática próxima. Esse aqui do Gabriel Garcia Marques, Memórias de Minhas, não sei se posso falar aqui, Tristes, vai estar na descrição o nome, se não tiver link vai estar pelo menos o nome para você consultar. E esse outro aqui, ó, aí eu fui pegar aqui para ver que é a mesma temática, ele falou aqui na orelha, né? Combina com Lolita, o Thomas Mann, o Morte em Veneza. Esse Morte em Veneza achei muito chato, o Thomas Mann. Tem uma outra passagem, porque assim, ele mora na montanha. E aí a gente vai ver aqui no pós-fácil o aspecto teórico de por que ser na montanha e essas relações teóricas, que é as mesmas relações teóricas que falam do Thomas Mann, A Montanha Mágica, que eu não li ainda. E eu até pensei, nossa, será que combina? E aí o cara da teoria aqui no final falou que sim, já fala o nome dele. Mas esse Morte em Veneza eu achei bem chato, certo? E o Uzunari Kawabata, A Casa das Belas Adormecidas. Esse eu lembrei aqui que eu li, porque a Tati, né? Acho que se não for o maior, tá um dos maiores canais de Booktuber, ela parece que leu e comentou, e justamente essa mesma temática aqui. Muito bem, e aí um outro momento a gente pode resgatar. Muito bem, acho que agora dá pra gente ir pro pós-fácil para você ter mais dados, né? Já falei que me diverti, que a edição é muito boa. Converso com todos esses outros livros na questão de experiência e de teoria.
Critério de diversão, como falei, é muito grande. Então o nosso autor, ele nasceu numa cidade aqui que eu não consigo pronunciar, em 1932, no Reino da Romênia. Ele escreveu vários romances, e esses romances estão dentro da teoria, da vida que ele viveu, que ele teve que fugir da guerra, a Europa teve várias guerras, a parte da linguagem, que é exatamente o fato da criança ter problemas na linguagem, mostra, tem uma referência na parte teórica do que está acontecendo naquele momento, porque os judeus, eles não tinham idioma, não seguiam a religião, que assim, seguir 100% ela, usando o livro sagrado, fazendo as rezas, e você precisa aprender o idioma específico aqui, que é o... Ai, fugiu o nome aqui. Eu acho que o nome do idioma é Yiddish, mas eu acho que não sei se é essa a pronúncia. Porque você tem na língua hebraica e... Ou você fala a língua hebraica, ou você fala o alemão, ou você fala o romeno. Não sei se você sabe, um monte de gente comenta isso em áreas diferentes, um monte de vídeo, pessoas. Como lá os países são mais perto, e pela história política, né, e econômica, enfim, cultural da Europa, quase todo mundo aprende vários idiomas, eles convivem muito. Então é diferente isso influencia na história, na cultura e aparece na literatura também. Essa situação que a gente vê os personagens buscando, então tem personagens, tem um outro personagem, eu já falando, eu acho que eu nem citaria esse personagem, mas não digo que vai estragar a história, mas há um personagem que as pessoas vão encontrar, que seria um personagem santo, e obviamente rapidamente você percebe que ele é um símbolo para algumas propostas, e aí você começa a suspeitar, você entende as analogias, os sentimentos dos vários personagens que aparecem, e após a leitura aqui do pós-fácil, do autor, você vê que, além do idioma, esse homem santo é essa junção teórica que, de todos esses símbolos, essas pessoas, esses judeus, eles têm que encontrar a sua própria história dentro desse complexo que está acontecendo da Alemanha, se formando como um país de economia, e está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, ou está próximo de acontecer, e tem o líder H. E isso é um pano de fundo que de vez em quando aparece. Outros livros aparecem com maior intensidade, esse aqui é um pouco menos, que eu achei que ia aparecer em maior quantidade, inicialmente no começo da leitura e da orelha, e após a leitura eu vi que a quantidade é menor, que o símbolo, a propósito da reflexão do autor é diferente. É que eu gosto muito de teoria, eu coloquei, né, estou comentando com vocês, mas novamente, pela parte de diversão eu achei assim relativamente leve, são temas adultos, digamos assim, né, da condição humana, não é um livro paradidático, né, feito do sexto ao nono, como a gente lê na escola, indica para os alunos, aqui é a história que o autor quis escrever, são coisas que aconteceram mesmo, mas eu achei relativamente leve, dentro de alguns outros que eu li recentemente. E vamos lá, então tem mais coisas que eu quero ler sobre a história aqui pra vocês. Então por exemplo aqui na 242, então tudo que eu falei é essa recriação de todo o ambiente psicológico e social, é uma estratégia literária consciente e deliberada, ok? Então para que os teóricos, os analistas, eles acham que o autor sempre faz, isso é a minha dúvida, eu fico sempre assim criticando essa intensidade, o quanto que o autor realmente pensou, falou, nossa, vou colocar tudo isso, porque eu pensei em todo esse contexto que eu vivi, se é uma coisa automática ou do inconsciente, eu não sei, é uma coisa que eu gostaria, que eu me faça essa pergunta, em algum momento eu gostaria de ler e fazer, e fechar, né, essa questão, essa reflexão, mas por enquanto realmente parece que é isso mesmo, tem toda essa intensidade, a vida do autor se reflete, sei lá, 90% do que vai acontecer no livro ou de literatura ou de teoria dele. Então aqui mais uma leitura para vocês, na 247. Em Expedição ao Inverno, retrata de maneira particularmente eloquente a atmosfera de desorientação e desalento em que viveu a geração de seus pais, às vésperas da chegada dos invasores dessa ideologia N, e quando eles vão acabar, aí tem uma outra palavra aqui que eu não sei se o autor vai gostar, de todas as vertentes judaicas da região. A negação veemente dos paradigmas da tradição judaica, de um lado, e a perda súbita da cidadania austro-húngara, e da possibilidade de uma continuidade de sua identidade cultural judaico-germânica, que eu já comentei, o idioma, a religião e todo esse aspecto. Então quer dizer o quê? Você pode estudar em um outro momento, e aí você lê e você vê que encaixa esse aspecto, literatura, com a realidade. Ou o que aconteceu na literatura pode acontecer na realidade. A ideia da imaginação, temos livros da imaginação aqui no canal também. Imaginação Educada, Norton Fry, é um dos principais, ou enfim, que é bem curto, vai estar no card na descrição. E aí ele continua, essa identidade judaico-germânica de outros são
implicitamente as responsáveis pela sensação de estar pairando no vazio que acompanha os percursos patéticos dos personagens do romance. Gente que paira no tempo como balões de ar quente cuja as chamas se extinguiram e que sabem condenados à queda e ao desaparecimento. Ambientado em um ambiente imaginário denominado apenas de Ar ou a Montanha, uma aldeia perdida nos Cárpatos orientais, no limite leste da região denominada, aí, enfim, acho que é alemão aqui, né? Cárpatos florestados. O romance apresenta os nomes de localidades próximas, aí vários nomes aqui, todos eles no extremo sul da antiga Bucovina, e cujos nomes evocam paisagens caras à memória do escritor. Ok, beleza, é isso, acho que consegui cobrir tudo. Um breve resumo aqui, então, tem essa parte de teoria, diversão muito boa, a história é muito simples, acompanhamos a criança com os familiares, na montanha, ela trabalha, e feito tudo isso, essa jornada, como qualquer outro livro, você acompanha a jornada do personagem, coisas comuns, e a gente gosta das coisas comuns porque reflete a condição humana, o que a gente viveu ou no passado aqui, interligado com a história. Eu achei que valeu muito a pena a leitura, gostei muito, e fica dentro da proposta do clube aqui, como vocês viram, literaturas diferentes que se complementam de vários locais, e são livros menores que você lê com uma velocidade maior dentro do próprio mês aqui. E novamente, então, fica o convite para você olhar aqui na descrição os contatos do clube e conhecer, né, ver os detalhes e conversar lá com eles. Se você acha interessante, tiver alguma dúvida, eles atendem vocês também pelos contatos que eu coloquei aqui na descrição. Então, chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição, as minhas redes sociais, os contatos aqui do Clube Calhamaço aqui para você conferir. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.